Lembrando que a Venezuela ela fica na borda de uma placa tectônica. Então, no movimento das placas tectônicas, você tem esses tremores. Não é novidade terremotos na Venezuela, mas um terremoto dessa magnitude não era visto há anos. E teve consequências aqui no Brasil. Os tremores provocados por esse terremoto foram sentidos em pelo menos 4 capitais. Em Manaus e Belém, moradores relataram que deixaram as casas por meio dos tremores. Nós vamos direto a Belém com a Tayana Narcisa para todas as informações. Tayana, você chegou a sentir esse tremor? Foi algo mais concentrado? Foi fraco? Conta pra gente. Oi, Uribe, Tainá, ótima tarde a vocês, a todos que nos acompanham. Ao menos 6 cidades aqui da região norte sentiram esses tremores após os terremotos registrados de nível 7 na Venezuela na noite desta quarta-feira. Aqui na capital paraense, muitos moradores ficaram assustados com esses tremores. Inclusive, essa situação ocorreu logo no início da noite, na partida entre Brasil e Escócia. Alguns moradores estavam assistindo esse jogo quando foram surpreendidos realmente por esses abalos sísmicos aqui na região norte. A nossa equipe está inclusive aqui na rua Antônio Barreto, no bairro do Marizal, onde aqui ao fundo tem esse prédio. Esse foi um dos prédios que sofreu mais abalo. Todos os moradores necessitaram sair do prédio por orientação do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil chegou até aqui e realizou algumas vistorias justamente para colocar em segurança essas famílias. A via também foi interditada na noite de ontem, mas logo após as vistorias já foi liberada, as pessoas conseguiram retornar para as suas residências. O local passou por vistoria, não houve nenhum registro de danos estruturais e o prédio já foi liberado. Entre os bairros afetados estão aqui o Marizal, o bairro da Pedreira, o bairro das Jurunas, da Cremação, e aí na tela a gente consegue acompanhar aí algumas imagens onde os próprios moradores fizeram esses registros. Outros estabelecimentos aqui da capital paraense também precisaram ficar interditados neste momento. Inclusive, agora a gente vai conversar com o seu Fernando, ele que é empresário daqui de Belém. Ele também foi afetado por conta desses tremores, precisou fechar o estabelecimento mais cedo justamente por conta desse risco aí. Boa tarde. Fale um pouquinho pra gente como que foi que aconteceu tudo isso aqui em Belém. Foi um momento muito difícil. Um funcionário meu estava aqui, o Alessandro, agradeceu ao Alessandro. Ele viu essa palmeiras aqui na frente, ela se balançar e comentou, cara, eu vi uma palmeira se balançar. Não deu, sei lá, 1 minuto, o pessoal do prédio já descendo aquela notícia, Antônio Barreto já virando, todo mundo saindo para o meio da rua, virando aquele caos. E a primeira coisa que a gente teve foi que fechar mesmo, a gente deixou insumos aí para dentro, Pizza do Jeg teve que fechar as portas, mas para preservar a vida, isso em primeiro lugar, estavam com mais de 50 pedidos, 50 clientes esperando as pizzas e infelizmente o prejuízo financeiro ocorreu, mas graças a Deus aqui não aconteceu nada e venho aqui pedir a Deus que abençoe o povo venezuelano que está vivendo esse momento tão difícil. A minha palavra é essa, que Deus abençoe a Venezuela. Realmente, nossa solidariedade aos nossos vizinhos. Muito obrigada, seu Fernando. A gente vai seguir por aqui. Além da cidade de Belém, outras capitais também foram afetadas, como é o caso de Macapá, Amazonas, Roraima. E lembrando que essa situação não é por acaso. O Brasil ele faz fronteira com os estados do Amazonas e de Roraima e por conta aí desses abalos sísmicos nessa região do Mar do Caribe também foi impactado. Em nota, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil aqui de Belém informou que foi acionado, realmente não houve aí registros de danos estruturais, desabamentos ou vítimas. Já o Corpo de Bombeiros do estado de Roraima informou que não foi acionado, realmente foi apenas esses rumores de que houve o tremor de terra. A Prefeitura de Belém também emitiu uma nota nas redes sociais, informou que deve seguir acompanhando esse caso e também a nossa equipe segue aqui de Belém acompanhando tudo de perto. Volto com vocês. Tayana, obrigada, querida, pelas informações. A gente volta contigo a qualquer momento. E a gente agora traz a manifestação do presidente Lula, do Itamaraty. Vamos ver a repercussão com o Pedro Moreira sobre esse assunto. Pedro, boa tarde. Contigo todas as linhas, então, do presidente Lula sobre o assunto. O que foi que ele disse?
Oi, Tainá. Boa tarde para você, para o Uribe, para quem está com a gente, acompanhando bastidores. Olha, as primeiras manifestações do governo brasileiro vieram poucas horas depois que os tremores foram registrados. Pelo horário de Brasília, os terremotos aconteceram pouco depois das 7 da noite, né? E a primeira manifestação do Itamaraty veio primeiro por meio de uma postagem em rede social, por volta das 10. E mais tarde, então, o Itamaraty divulgou uma nota em que diz que o governo brasileiro manifesta pesar pelas perdas causadas em decorrência dos terremotos. Até o momento da emissão da nota, né, Tainá, essa nota que foi divulgada por volta das 10h40 da noite, só havia danos a infraestruturas, né, e deslocamento de populações. O Brasil expressa solidariedade ao governo e ao povo da Venezuela e deseja pronta recuperação aos feridos. Também, no momento da nota, o Itamaraty informava que não havia brasileiros identificados entre as vítimas. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa do Ministério hoje mais cedo, Tainá, e aguarda um posicionamento sobre uma atualização, né? Se a gente pode ainda continuar afirmando que não há brasileiros entre as vítimas, o Itamaraty ainda não retornou as nossas demandas. O Ministério das Relações Exteriores também deixou à disposição números de telefone de plantão consular, tanto aqui no Brasil quanto na Venezuela. Esses números estão divulgados nos canais oficiais do Ministério, caso alguém da comunidade brasileira precise de auxílio. E aí, na sequência dessa manifestação do Ministério das Relações Exteriores, o presidente Lula também comentou sobre o terremoto. Ele fez uma postagem no X, dizendo que tomou conhecimento com grande preocupação e consternação dos impactos causados pelo terremoto. E disse que instruiu o Ministério das Relações Exteriores que avalie juntamente com a Embaixada do Brasil em Caracas a situação do país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar. Ele termina essa mensagem que ele postou reafirmando a determinação em apoiar o governo da presidente encarregada Delcy Rodrigues na recuperação de áreas afetadas desse país irmão, cujo povo tem dado provas de grande resiliência frente às adversidades. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, ela vem agradecendo essas manifestações de apoio de outros países, fez o mesmo com o Brasil, respondeu essa postagem do presidente Lula, dizendo que recebeu com profundo agradecimento a mensagem e a disposição do governo do Brasil de acompanhar o nosso povo. Então, Tainá, por enquanto, sem registros oficiais de brasileiros entre as vítimas, mas é claro, a gente continua atento para esse levantamento, esse acompanhamento que o Itamaraty faz lá na Venezuela. Tainá, Uribe. Obrigado pelas informações, Pedro. A gente vai voltar daqui a pouquinho a atualizar o cenário na Venezuela, que é extremamente preocupante, país vizinho ao Brasil. A gente vê as consequências de tremores em Belém, Manaus, por exemplo. O estabelecimento fechou por lá e muitos mortos. Então, todas as atualizações você vai ter aqui na CNN Brasil, também com a nossa parceria com a CNN Internacional.